Fala, Altino, tem como antecipar os grandes movimentos? Eu tenho uma série que eu falo que os grandes movimentos são previsíveis. E é por isso que nós precisamos operar baseado em macroeconomia. Eu vou te dar mais detalhes sobre isso e quais indicadores, o que você tem que ficar de olho antes de fazer a entrada em uma operação. Eu sou Altino Júnior, eu sou trader investidor, tenho mais de 10 anos de mercado financeiro. E eu olho o mercado, pode ser o day trade, pode ser o swing trade, pode ser o buy and hold. Eu olho com uma visão macroeconômica, que é uma visão global de todos os ativos de forma independente. Então eu tô olhando ali como que tá o minério, como que tá o ouro, como que estão as commodities, como está o petróleo? O petróleo está subindo? O petróleo está caindo? E o setor bancário, o setor financeiro, como está o setor de tecnologia? As bolsas ao redor do mundo, elas estão subindo ou elas estão caindo? Tudo isso são fatores macroeconômicos. Agora, vamos para a tela que eu vou te mostrar mais detalhes e como isso funciona na prática. Isso mesmo, eu consigo me antecipar aos grandes movimentos de mercado. Por que isso, Altino? Porque o nosso mercado, ele abre às 9 horas da manhã. Essa aqui é a minha tela, eu estou falando do mini índice futuro e do dólar futuro. É o mercado que abre às 9 horas da manhã. E quando acontece a abertura do nosso mercado, o S&P ele já está aberto, que é o índice que replica as 500 principais ações da Bolsa Americana. O nosso mercado abriu 9 horas, né? Ele está abrindo aqui, por exemplo, um pouquinho antes ali. E o mercado americano ele já negociou durante toda a noite. E o que acontece quando o nosso mercado índice aqui vai abrir às 9 horas da manhã? Ele abre replicando o movimento lá de fora. Deixa eu abrir aqui, ó, o gráfico do S&P. E eu vou abrir aqui para você o gráfico do nosso índice futuro para a gente entender essa diferença e essas correlações. Então, quando o mercado aqui abre, e o mercado americano já abriu, e o mercado americano está trabalhando, tá aqui. O que vai acontecer com o índice futuro? Ele vai abrir precificando o mercado americano e ele vai abrir para baixo. E eu vou te mostrar isso aqui no gráfico, na prática. Mas esse é só um fator que eu estou falando, é da correlação que eu tenho entre o índice com o S&P. Estou falando de somente um fator. Mas e os outros fatores, Altino? Como está o nosso cenário brasileiro? Como estão as nossas projeções econômicas, o cenário político, o cenário fiscal, tudo isso influencia dentro do mercado. Principalmente aí se você está buscando esses movimentos rápidos aí que nós fazemos com o day trade, não é isso? Mas antes de falar desses detalhes, todos os dias eu faço um panorama macroeconômico aqui no meu canal do YouTube, de segunda a sexta às 8h55. Então já dá o like nesse vídeo se isso fez sentido para você, já se inscreve no canal e eu te espero às 8h55 para entender realmente como os grandes movimentos influenciam o nosso mercado, tá? Eu te espero. Por exemplo, hoje, o que aconteceu hoje? Olha, nós tivemos um discurso da Yellen. Ela é muito importante lá dentro do contexto político nos Estados Unidos. E ela falou assim que os Estados Unidos pode voltar ao pleno emprego até o ano que vem. Isso trouxe o quê? Animosidades para as bolsas, certo? O petróleo hoje chegou a ser negociado a $60 o barril. Olha como que isso é positivo para o mercado, positivo para a bolsa. E aí entra o nosso cenário aqui brasileiro, que eu chamo de contexto interno. Então lá fora está mostrando, olha, o que? Bolsas para cima. Hoje nós teríamos duas reuniões, uma 15 horas com Bolsonaro e o Guedes para discutir sobre o auxílio emergencial, e outra 18h30 com Lira, o Guedes e o Campos Neto para falar sobre a autonomia do nosso Banco Central. Então, se por um lado a bolsa está para cima, opa, nós temos algumas incertezas no nosso cenário aqui. Será que realmente a bolsa é para cima ou será que ela vai ficar consolidado aí esperando essas duas notícias importantes? E olha o que aconteceu, meus amigos, com o mercadinho hoje. Olha, 9 horas da manhã, tá? 9 horas da manhã, eu tenho aqui o índice abrindo, ó. Onde o índice abriu? Tá vendo que eu faço algumas marcações gráficas? Olha, o índice abriu aqui, mais embaixo, ó, abriu aqui. Eu chamo isso aqui, ó, ontem ele fechou e abriu na mesma região. Certo? Vamos entender o que aconteceu com o S&P às 9 horas da manhã. Tá vendo que ele teve negociação 6,50, 7.
E olha o que aconteceu na parte da manhã, olha aqui, ó. Um pouquinho antes do nosso mercado abrir, olha aqui, 8h50, ele fez esse movimento de baixa. Os Estados Unidos é a economia, é um país de primeiro mundo. Ele está fazendo 0,10 de queda. O que aconteceu com o nosso mercado? Já abriu aqui, precificando essa queda. Eu não tenho uma região importante, abriu sem gap. Eu tenho um cenário político interno aqui um pouco conturbado com essas duas reuniões, tá bom? O mercado lá fora faz um movimento de baixa antes do nosso mercado abrir. Quando ele abre aqui, olha quantos pontos ele cai, basicamente direto, sem respirar, 600 pontos. Isso eu tô falando um trade baseado em macroeconomia, no nosso cenário político interno aqui, na nossa agenda, mais a correlação com o mercado americano. Só alguns fatores que eu olho e que eu estou de olho aí para fazer day trade ou na abertura do mercado, tá? Ou na abertura do nosso mercado à vista aqui. Tudo isso, meus amigos, corrobora para o índice subir ou o índice cair. E essas projeções de mercado, essas notícias, esses indicadores econômicos, é isso que o grande player está olhando. O grande player está olhando ali, ó, se o S&P tá subindo, se o S&P tá caindo, se lá fora tá bom. Por quê? Porque lá é primeiro mundo, nós temos que se espelhar em alguém, não é isso? E se lá tá caindo, quando nós abrirmos aqui, a gente já vai abrir precificando. Então a gente abre com gap de baixa. Ou a gente abre, se lá em cima se lá fora tá subindo, a gente abre com gap de alta. E aí a gente olha as notícias do nosso cenário fiscal, nosso contexto. Eu te falei algumas notícias, mas eu tenho muito mais, olha. Foram 2 páginas de notícias e eu falo isso pra vocês todo dia de manhã às 8h55. Então, galera, dá o like aqui. Me fala se você opera baseado em macroeconomia, se você faz um panorama na abertura de mercado, que é de extrema importância para você entender os grandes movimentos. Altino Júnior na área, valeu, estamos juntos.